Oi, galerinha do sexto ano. Olá, eu de novo aqui. Nós estamos juntos agora para revisar o seu conteúdo para a primeira avaliação. Na sua provinha da primeira avaliação, nós vamos pedir para que você produza um conto de fadas. E a gente já teve uma aula específica com as características desse gênero. E agora nós vamos só revisar aquilo que vocês já até produziram em sala de aula. Vamos lá? Olha só, gente, vamos relembrar. Os contos de fadas são produzidos em parágrafos. Tranquilo? A gente faz um primeiro parágrafo para introdução, um primeiro parágrafo, um segundo parágrafo, um terceiro parágrafo para o desenvolvimento e um parágrafozinho para a conclusão. Lembra lá que a gente estudou sobre isso na hora de dividir? Pois bem, nós falamos também que esses contos de fada, eles tiveram origem oral. Isso significa que eles surgiram de conversas, né? Grupos que contavam e essas histórias passavam de pai para filho, de geração a geração. É por isso que nós conhecemos histórias, contos de fada especificamente, que tem várias versões, né? Por exemplo, a Bela Adormecida, a Moça das Mãos Cortadas, são contos de fadas que apresentam várias versões. Por quê? Esses contos originalmente surgiram de uma tradição oral, onde uma pessoa contava para outra, que contava para outra, e assim a história ia passando entre as pessoas e passando também de geração para geração. Falei também para vocês que o conto de fadas, historicamente, ele tem uma origem na cultura céltico-bretã, que tem como a fada um ser fantástico. A fada, para essa cultura, é tida como um ser fantástico. E, assim, em teoria, o conto de fadas precisa, certo, num primeiro momento, ter a fada como um elemento fantástico. Mas, professora, se eu não quiser colocar a fada, certo? Se eu quiser utilizar um outro elemento mágico, o meu texto vai deixar de ser um conto de fadas? Não, porque com o passar do tempo, os contos de fadas passou-se a aceitar, certo? Essa classificação a todo texto que traz algum tipo de elemento mágico. Pode ser uma lâmpada, pode ser um baú encantado, de repente um personagem vagando pela floresta e ele encontra uma lâmpada mágica, ou ele encontra um baú mágico, certo? Antes, para ser um conto de fadas, era necessário ter a presença de uma fada, né? Como elemento mágico, como um personagem. Depois de um certo tempo, passou-se a aceitar que o conto de fadas poderia trazer um outro elemento mágico, sem ser a própria fada, algum tipo de elemento que desse magia, que desse mágica à história, tá bom? O conto de fadas também, ele é construído a partir de um problema que surge e a realização de um herói. Geralmente é um príncipe, né, que surge como o herói da princesa. Nós lemos em sala de aula, lá no seu livro, a história da Bela Adormecida, certo? Lembra lá, qual era o problema dessa história? Quando a princesa completasse 15 anos, foi uma maldição jogada, né? Jogada para ela. Quando ela completasse 15 anos, ela ia furar o dedo e ia cair num sono profundo. Na verdade, a primeira maldição dizia que ela ia furar o dedo e que ela ia morrer, né? Mas veio uma outra fada e converteu aí essa maldição na versão que nós lemos em sala de aula. Que ela não iria morrer, mas que quando ela completasse 15 anos, ela ia furar o dedinho e dormir profundamente por longos e longos anos. Lembra lá? No conto da Bela Adormecida, o problema é esse, o fato dela furar o dedinho e cair num sono profundo. Só que o tempo passou, até que um herói, um príncipe aparece. Ele consegue desbravar toda a floresta, todas as plantações que estavam em torno ali do castelo,
há séculos, né? Como a gente leu lá na nossa historinha. E consegue superar todas as dificuldades, todo o medo e alcançar, né? Chegar até a princesa, a Bela Adormecida, e dar aquele beijo que faz com que a nossa princesa desperte, tudo bem? Então, em todo conto de fadas, você vai encontrar a presença de um problema, tá bom? De uma situação problema em relação a algum personagem, geralmente uma princesa, um príncipe, um rei, enfim. E a realização de um herói. Tranquilo? Você também tem na história a dificuldade superada. Todo conto de fada e a dificuldade que aparece, o problema que aparece no conto de fadas é solucionado, certo? Tanto é que os contos de fadas terminam com aquela célebre frase, né? E viveram felizes para sempre. O problema foi superado e eles terminaram felizes, tudo bem? Comecei essa aula falando que o conto de fadas é escrito em prosa. O que isso quer dizer, titia? Prosa significa texto em parágrafos. Você tem um parágrafo para introdução, um parágrafo ou dois para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão, para o encerramento da história, tá bom? É um texto curto, com um só problema, você não pode criar vários conflitos, é um texto bem curtinho, e para ele ser curto, ele tem que ter um conflito e poucos personagens, né, galerinha? E as descrições dos personagens podem aparecer, mas você não pode se prender a detalhes que não são importantes à narrativa, tá bom, gente? Não adianta você dizer que o príncipe vestia uma camisa azul, sendo que a cor da camisa do príncipe nada vai interferir na história, a menos que seja uma cor que seja determinante para a história, tá bom? Descreva os personagens dentro das características que são importantes para o texto. Nada de colocar informação que não tem nada a ver só para ocupar linha e dizer que o texto está escrito, tá bom? Tudo tem que ser bem colocado, pensado para fazer sentido. E a estrutura, tia? Já que a senhora está falando de parágrafos. A estrutura do conto é a seguinte, até falei ainda há pouco. Introdução, perfeito, o desenvolvimento e a conclusão da história. E o que tem que ter nessa introdução, tia? Bora relembrar? A introdução é a parte inicial, onde você vai apresentar o espaço, o tempo, o espaço, o local onde acontece, né, a historinha, o tempo, certo? Há 1000 anos ou há milênios, enfim, tem um tempo para essa história em que ela aconteceu, certo? A apresentação e caracterização dos personagens, tá bom? São informações necessárias para que a sua introdução seja joia, tá bom? E aí a tia colocou aqui no slide algumas perguntas para direcionar aí a construção, a criação da sua introdução. Quando essa história aconteceu? Quem estava envolvido? Onde aconteceu essa historinha? Essas perguntas, quando, quem e onde, devem ser respondidas logo na introdução, tá bom, galerinha? No desenvolvimento, o que eu tenho que encontrar? Me diz lá, eu sei que tu sabes, tu prestou atenção na aula, bora lá ver. Lá no desenvolvimento, você vai encontrar 2 momentos, tá bom? A complicação da história e o clímax, que é o ápice da narrativa. Lembra que a tia te deu um exemplo lá da novela, do filme, quando chega naquele momento que você fica assim vidrado e aí o capítulo acaba, ou o filme, assim, você se distrai, perde? Pois é, o clímax é o momento auge da narrativa. Então, todo desenvolvimento precisa ter ali um desenrolar do problema que você apresentou na introdução e um clímax, que é o momento
auge da história. Lembrando que o enredo, ele está presente do início ao fim do texto. O enredo nada mais é do que o desenrolar dos fatos de forma lógica, ou seja, de forma que faça sentido a narrativa, tá bom? Na introdução você apresenta o problema, no desenvolvimento você desenrola esse problema a ponto de chegar lá no clímax, que é o momento auge da narrativa, e depois que passa o clímax, você chega no desfecho, no final, que é quando as necessidades, os problemas, as realizações são todas satisfeitas. Geralmente acontece, né, quando é um conto de princesas, o casamento da princesa com o príncipe, e como eu falei a vocês ainda há pouco, eles viveram felizes para sempre. É uma frase que é muito comum a gente escutar ou ler em contos de fadas. Tá bom, gente? Eu acredito que vocês lembrem de todas essas informações, né? E qualquer dúvida, vocês podem estar enviando as dúvidas de vocês para a tia Nilva via WhatsApp, tá bom, galerinha? É só anotar ou fazer um áudiozinho para que a tia saiba das dúvidas de vocês. Então, é isso, gente. Abraços e tchau, tchau!